Oi, crianças! Oi, criança! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo e com você? Oi, Filó! Oi, tio! Eu tava... Saudades! Também tava com saudade de você. Você andou estudando os 10 mandamentos? Sim! Ah, que bom! Você sabe que depois teve uma história sobre o tal de o bezerro de ouro que construíram lá quando Moisés estava no monte recebendo os mandamentos. Soube disso? Sim! Eu Então, vi! Foi a tia na aula! isso, exatamente. E hoje, você sabe quem vai dar aula hoje? Tia Marcela! Tia Marcela. E a tia Marcela vai falar sobre um assunto muito importante. Ela vai falar sobre o tabernáculo. Quê? O que é isso? Tabernáculo. Tabernáculo! Exatamente. Tio, eu vou aprender! Vai, você sabe o que é tabernáculo? Eu não sei o que é tabernáculo! Ah, você vai aprender o que é tabernáculo com a tia Marcela. E os meus amiguinhos lá em casa e aqui na igreja, tio! Exatamente, os amiguinhos de casa, os amiguinhos aqui da igreja, vocês vão gostar muito. Isso! É, para saber o que é exatamente esse tal de tabernáculo. Eu posso assistir? Ah, você está convidada a assistir junto com as crianças, né? Tio, eu amo assistir aula! Muito bem, olha que joia, que bom. Então, vocês aguardem aí a aula com a tia Marcela sobre o Tabernáculo! É isso aí. Oi, crianças, tudo bem? Tia Marcela tá aqui hoje. A gente vai conversar sobre uma coisa super legal que aconteceu lá no tempo dos israelitas, que a gente está estudando, né? Semana passada, a gente viu com a tia Naara que os israelitas fizeram alguma coisa. Quem lembra disso, hein? Quem tá aí na salinha, quem tá aí em casa, conta pra tia. Sobre o que a tia Naara falou. Os israelitas fizeram um bezerro de ouro, se lembram? Deus tinha falado que eles deveriam adorar somente a Ele. E eles desobedeceram a Deus, não foi? Eles construíram um bezerro para eles adorarem. E foi totalmente errado, né? Lembra que Moisés, até de tão bravo que ele ficou, quebrou as tábuas da lei? Lembram disso? A gente vai continuar vendo essa história hoje. Mas antes, a gente vai orar, pedir para Deus abençoar a nossa aula. E depois a tia vai contar algumas coisas para vocês, tá bom? Então vamos todo mundo fechar os olhos, concentrar bastante para falar com Deus, que a gente não pode falar com Deus de qualquer jeito. E depois a gente vai continuar a nossa aula, tá bom? Então todo mundo fechando os olhos. Senhor Deus, obrigada por mais um dia. Obrigada porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E também, Senhor, tem nos ensinado da sua palavra. Que hoje o Senhor continue nos ensinando cada criança. E também nos ajudando, Deus, a colocar em prática nas nossas vidas, Deus. Porque não podemos só ouvir da sua palavra e não a praticá-la, Deus. Que o Senhor nos ajude a isso. Abençoe a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Antes da tia falar sobre a aula, a tia quer fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez um desenho de uma casa? Acho que todo mundo, né? Algumas eu até vi já aqui na igreja, quando a gente faz as nossas atividades, né? Às vezes a gente desenha uma casa, às vezes a gente desenha a igreja. E quem já viu uma planta de arquiteto? Antes da casa ser construída, ela é desenhada por um arquiteto. Quem já viu isso? São desenhos super legais, né? Hoje a gente vai falar de um desenho tipo esse, mas que não foi feito por homens, foi feito por Deus. Lembram de semana passada que a gente acabou de falar do bezerro de ouro? Moisés tinha ido no Monte Sinai, se lembram disso? O que Moisés foi fazer lá? Semana passada que a gente viu. Ele subiu no monte porque Deus chamou ele lá para conversar com Deus. E lá Deus entregou para ele as tábuas da lei, que eram os 10 mandamentos que a gente viu lá na aula do pastor, lembra? Então, lá naquele monte, Deus manifestou a sua glória. Vamos ver?
só que incrível a glória de Deus manifestada? O povo teve até medo. Mas mesmo assim, depois o que eles fizeram? Construíram um bezerro de ouro, não é verdade? Mas, lá naquele monte, Deus ele não ensinou só os 10 mandamentos, não deu só as tábuas da lei para Moisés. Lá, Deus mostrou coisas lindas e grandiosas para ele, e ele deu uma ordem. Ele queria que Moisés e o povo fizessem uma coisa. Vocês sabiam que Deus é um arquiteto? É só a gente olhar ao redor de tudo e olhar até pra gente que a gente vê como Deus criou tudo perfeito, não foi? Deus queria que o povo também fizesse um lugar para adorar a Ele. Deus tirou o povo lá do Egito, da escravidão, para ele ser adorado. E isso a gente tem visto nas nossas aulas, né? Crianças, a nossa história de hoje está lá em Êxodo 25 ao 40. Quem quiser ler depois durante a semana, tá? Lá no monte, Moisés, além de receber as tábuas que a gente viu da lei com os 10 mandamentos, ele também recebeu algumas instruções de como seria feito o tabernáculo de Deus. Deus queria que o povo construísse um lugar para que eles pudessem adorar a Ele. E nesse lugar tinham várias coisas. E cada coisa foi feita do tamanho e da forma que Deus quis que eles fizessem. Então, a primeira coisa que Deus pediu para Moisés fazer e mostrou para ele lá no monte foi uma arca. Olha só, essa arca era tipo uma caixa assim de madeira bem grande, revestida de ouro puro, que tinham 2 varas de ouro e em cima uma tampa. Nessa tampa tinham 2 querubins, um de cada lado. E esses querubins tinham as suas asas que elas encontravam no meio da tampa. E no meio deles seria derramado um sangue do sacrifício feito lá no tabernáculo, do lado de fora, que a gente vai ver mais pra frente. Essa arca representava a presença de Deus naquele lugar. E dentro dela tinham coisas especiais. Lembram que semana passada a gente viu que Moisés ficou tão bravo por causa do bezerro de ouro que ele quebrou as tábuas da lei? Deus fez outras tábuas e essas tábuas foram guardadas dentro da arca. Também, lá dentro da arca, que a gente vai ver mais pra frente nas nossas aulas, foram guardadas a vara de Arão, irmão de Moisés, lembra? E também o maná, aquele maná que a gente viu lá na aula da tia Maria Alzira. Então, essa arca representava a presença de Deus naquele lugar. Era muito especial. Depois, Deus mostrou para Moisés mais uma coisa especial e feita da maneira como Deus queria. Vamos ver que coisa é essa? Deus mandou que eles fizessem uma mesa com vários utensílios, prato, tigelas, e também essa mesa era revestida de ouro puro, ouro puríssimo. Ela tinha uma moldura bem bonita e sobre ela, tá vendo que tem algumas coisas sobre ela? Isso são pães feitos de farinha, mas sem fermento. São 6 de um lado e 6 de outro. Alguém sabe me dizer por que tinham 12 pães em cima dessa mesa, 6 de cada lado? Esses pães representavam as 12 tribos de Israel. Lembra que a gente tem visto que o povo de Israel saiu lá da terra do Egito? Esse povo veio lá da família de Abraão. Lembra que Deus lá atrás fez uma promessa para Abraão? E que ele ia dar uma terra para o seu povo? Lembra? Abraão teve um filho que se chamou Isaque, e de Isaque veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos dele, que a gente vai ver daqui a pouco os nomes, esses 12 filhos representavam as 12 tribos de Israel. Então, por isso, cada pão representava uma tribo. E essa mesa deveria ser colocada lá dentro da tenda. Vamos para a próxima?
Deus também pediu para ele, mostrou como deveria ser o tamanho, tudo, cada cantinho, um altar de incenso. Vocês já sentiram um cheiro? Sabe aqueles, parece um pauzinho, uma varetinha bem fininha, que quando a gente queima a pontinha dela, sai aquele cheiro gostoso, vocês já sentiram? Então, nesse altar se queimaria um incenso, mas era um aroma especial para Deus. Ele também era todo revestido de ouro, e depois a tia vai contar para vocês porque ele não era aceso de qualquer forma. Ele era aceso de um modo muito especial, pensado por Deus. Daqui a pouco a gente vai ver. A próxima coisa que Moisés observou, lá no monte que Deus mostrou para ele, e contou para ele como deveria ser feito, foi um candelabro. Candelabro, tá vendo? Que tá tudo escuro e ele tá iluminando. Esse candelabro, ele teria luzes nele, ele iluminaria o local onde ficariam as outras coisas. Somente ele iluminaria, a luz viria só dele. E também ele foi aceso de um modo especial. Esse candelabro, ele tinha, tá vendo? 7 pontas, e cada uma das pontas 7 lâmpadas. Esse candelabro era aceso com azeite purinho, muito especial, que foi escolhido por Deus e pensado também tintim por Deus. Depois a gente vai ver também como é que ele era aceso. Vamos para a próxima coisa que Deus mostrou? Tá vendo o tabernáculo pensado por Deus? Mais ou menos montada já. Depois, mais pra frente, a tia vai falar mais com vocês. Mas o que a tia quer que vocês vejam? Tá vendo o candelabro de um lado, a mesa na frente, o altar de incenso, e atrás do altar de incenso tinha um véu. Deus mandou fazer um véu especial para que ele ficasse na frente da arca, porque a arca representava a presença de Deus, lembram? Então, esse véu ficou na frente da arca, e esse véu deveria ser feito com tecidos nobres, de cores nobres. Sabe quais cores eram essas? Vermelho, azul e roxo, que eram cores da realeza. E além disso, a tia vai mostrar para vocês. O véu era feito com essas cores, e além disso, ele tinha querubins bordados de ouro nele também, conforme Deus explicou para Moisés que ele queria que fizesse. E esse véu protegeria a arca. Agora a tia vai contar uma coisa para vocês especial. Sabe aqui dentro? Estão vendo que tem 2 lugares? Geralmente a gente coloca uma cortina ou uma porta para separar os lugares, não é verdade? Esses lugares estavam separados por esse véu que Deus mandou fazer. Eles tinham nomes especiais. No lugar onde ficava o candelabro, o altar de incenso e a mesa, esse lugar chamava Lugar Santo. Atrás do véu, onde ficava a Arca da Aliança de Deus, se chamava Lugar Santíssimo. E somente uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar lá dentro. Lá na frente, no Lugar Santo, algumas pessoas poderiam entrar, que são também pessoas especiais que a tia já vai contar para vocês. Mas lá no Lugar Santíssimo, onde Deus manifestava a sua glória através da Arca da Aliança, lá somente uma pessoa poderia entrar. Vamos ver que pessoa é essa? Ó, Deus escolheu dentre todas as tribos, que daqui a pouco a gente vai ver os nomes, uma tribo especial, a tribo de Levi. E essa tribo fazia parte dessa família Moisés e Arão. E Deus escolheu Arão para servir lá como sumo sacerdote. E ele também tinha roupas especiais que a gente vai ver. Mas antes disso, a tia quer mostrar algumas coisas para vocês. Nesse lugar que a tia falou, no lugar santo e no lugar santíssimo, ficavam dentro da tenda.
da grande tenda, como se fosse uma barraca bem grande. E lá fora tinham duas coisas especiais. Um altar de bronze, que a gente está vendo aqui, esse altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios. Animais eram sacrificados lá. E também tinha uma pia de bronze lá. Essa pia era onde os sacerdotes da tribo de Levi, que a tia acabou de falar para vocês, escolhidos por Deus para servirem no tabernáculo, eles deveriam lavar as mãos e os pés antes de entrar na tenda do encontro, que se chamava aquela grande barraca do tabernáculo, onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo. Então eles deveriam se lavar, não poderia entrar lá de qualquer jeito. E essa pia era toda feita de bronze. Então, a tia estava falando para vocês sobre a tribo de Levi, não é verdade? Então, essa tribo, da qual fazia parte Moisés, que a gente viu aqui, e Arão, os irmãos, Deus escolheu toda essa tribo para servir lá dentro desse tabernáculo. E Deus também mandou fazer e contou lá para Moisés no monte roupas especiais. Eles não iam servir com qualquer roupa, eles iam servir com roupas especiais. Para Arão, tá vendo essa roupa bonita, colorida? Para Arão, Deus mandou fazer uma roupa especial, porque ele seria o sumo sacerdote, aquele que entraria na presença de Deus uma vez por ano, para levar o sangue do sacrifício pelos pecados do povo. Ele seria como um intercessor pelos pecados do povo. E com as vestes brancas, essas vestes feitas também de tecidos nobres, e também tinham até fios de ouro na roupa deles. Eles também deveriam servir, mas no lugar santo, e eles tinham algumas funções que a tia já vai contar para vocês. Então, eles tinham essas roupas especiais. Aqui em cima, tá vendo que tem duas pedras aqui em cima da roupa de Arão? Nessas pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. E aqui no peitoral dele também tinham pedras preciosas. Se vocês contarem, tem 12, representando também as 12 tribos. Deus pensou em cada detalhe da roupa deles que serviriam lá no tabernáculo de Deus. E ele escolheu artesãos, não foi qualquer pessoa, não foi qualquer costureira que fez. Moisés chegou e falou lá, costura essa roupa assim pra mim, desse jeito. Não foi assim, não. Deus escolheu especialmente quem iria fazer as roupas, e o Espírito Santo deu habilidade para essas pessoas poderem fazer, do jeitinho como Deus queria. Vamos ver o que mais tinha nesse tabernáculo? Aí ele já está montado, todo montado. As pessoas que entravam nele deveriam oferecer sacrifícios pelo pecado. E as pessoas deveriam ficar do lado de fora. Somente os da tribo de Levi entrariam na grande tenda. Somente eles. A tia vai mostrar para vocês agora a tenda, como ficaria. Porque depois que Moisés desceu do monte, Moisés, sabe o que foi que ele fez? Depois daquelas coisas que aconteceu lá do bezerro e tudo, Moisés fez tudo conforme Deus tinha falado. Tudinho Deus tinha mostrado. Deus deu a medida de tudo. Tipo assim, 1 metro de cortina. As cortinas eram feitas todinhas das cores que Deus escolheu. As cores da realeza que a tia contou para vocês. Cada cortina tinha uma medida. Cada cantinho do tabernáculo tinha uma medida certinha. Deus passou tudinho. Deus foi um arquiteto perfeito. E Deus fez uma grande obra através do seu povo. E o povo construiu o tabernáculo para que ele fosse adorado. Vamos ver? O povo, então, depois daquelas coisas que aconteceu lá semana passada que a gente viu, o povo construiu então o tabernáculo para Deus. Aqui, ó. Lá nesse tabernáculo teriam então a grande tenda, aqui, na frente dela uma cortina, e ela não era revestida de qualquer jeito. Aqui,
o primeiro revestimento, a tia vai deixar isso aqui na salinha, quem tiver na salinha para ver melhor, tá? Aqui o primeiro revestimento seria de couro, e esse couro era de animais marinhos. Embaixo dele era pele de carneiro, tingida de tinta vermelha que Deus tinha escolhido. E embaixo as cortinas da realeza que Deus também tinha escolhido cada detalhe. Na frente ficaria a pia que a gente viu, a pia para que eles lavassem as mãos e os pés, somente os sacerdotes, lembram? Lavassem antes de entrar aqui. E aqui na frente ficaria o altar do sacrifício, onde os animais seriam sacrificados e onde lá se derramaria o sangue pelos pecados. Mais uma coisa importante que a tia vai mostrar para vocês. Tá vendo que a tia fez aqui várias barracas? O povo de Israel ainda não tinha chegado na sua terra prometida. E eles acampavam ainda. Tá vendo que o tabernáculo ficou no centro? Tá vendo? E em volta várias barracas. Isso significava que Deus estava no meio do seu povo e queria ser o centro do seu povo. Desde sempre ele foi assim, não é verdade? Cada barraca dessa, cada cor representa uma tribo. A tia vai mostrar para vocês. Aqui, ó, na frente do tabernáculo, ficaria aí, ó, prestem atenção que agora o nome de cada tribo de Israel, tá? Essa aqui, verdinha, era a tribo de Issacar. Essa aqui, vermelha, a tribo de Judá. Essa aqui, a tribo de Zebulon, a verdinha, claro. Aí do lado teriam outras 3 tribos, eram 3 de cada lado. Aqui a tribo de Naftali, aqui a tribo de Ruben e aqui a tribo de Dan. Atrás teriam mais 3 tribos. A tribo de Benjamim, a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. E do outro lado, a tribo de Simeão, a tribo de Aser e a tribo de Gade. E dentro lá do tabernáculo ficariam a tribo de Levi, que eram sacerdotes que iriam servir lá dentro. Se vocês contarem, se são 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e uma aqui dentro, quanto que dá? Faz aí a conta, quem é bom de conta? Deu 13, não deu? A tia não falou que era 12? A tia vai contar uma coisa para vocês. Lembra lá da aula de José que a tia Nara deu lá atrás? José era filho de Jacó. E ele também deveria ter uma tribo, mas a tia não falou o nome dele. Sabe por quê? Deus deu para ele 2 tribos que não levavam o nome dele, mas o nome dos seus filhos. Elas estavam aqui atrás, ó. Os seus filhos se chamavam Manassés e Efraim. E eles receberam 2 tribos. José recebeu 2 tribos. Aqui, ó, dentro se sacrificavam animais. Esses animais deveriam ser totalmente puros. Esses animais eram cordeiros, eram carneirinhos, eram às vezes até pombinhas para aqueles que eram mais pobres, mas todo mundo que entrasse dentro lá do tabernáculo, daqui do local do sacrifício, deveria entrar com alguma oferta ao Senhor. Lá dentro, os sacerdotes serviam. Lembra que a tia falou para vocês que eles serviam? Quando eram feitos o sacrifício dos animais, o fogo que era queimado lá no altar de incenso, lá no altar de bronze, esse fogo, ele traria algumas como fossem carvão. Esse carvão era levado lá para dentro e eles acenderiam o incenso com esse carvão. Então, esses sacerdotes, não o sumo sacerdote, mas os sacerdotes, tinham algumas funções especiais. Eles deveriam trocar os pães lá da mesa,
Primeiro eles chegavam, olhavam os pães, aí depois eles acendiam o altar de incenso com aquele, como se fosse um carvão que vinha lá de fora daqueles animais que eram sacrificados a Deus. Então aquele aroma do sacrifício ficava bem na entrada lá onde tinha o véu. E depois, com o fogo que tinha lá no altar de incenso, era acendido o candelabro. Deus pensou em cada detalhe, tudo tinha um significado. E a presença de Deus estava naquele lugar. Deus, depois que tudo ficou pronto, Deus manifestou a sua glória através de uma nuvem. Deus manifestou a sua glória naquele lugar, assim que tudo ficou pronto. E essa nuvem guiava o povo. Vocês viram que várias coisas tinham varas? Viram? Essas coisas deveriam ser carregadas. O povo não ficaria só naquele lugar. O tabernáculo era totalmente imóvel. As pessoas os israelitas deveriam montar esse tabernáculo onde eles fossem, no meio deles, para representar a presença de Deus lá naquele lugar, porque Deus estava cuidando deles o tempo todo. Então, quando essa nuvem se erguia, eles sabiam que eles tinham que seguir viagem. Mas quando ela não se erguia, eles sabiam que eles tinham que ficar lá. De dia, tinha a nuvem, a presença de Deus, e à noite essa nuvem tinha fogo. Deus se manifestava e ficava o tempo todo cuidando do seu povo, lá naquele lugar. E agora a gente vai ver algumas coisas importantes que a tia quer mostrar para vocês. Pensem bem. A gente não vem aqui na igreja todo final de semana. Agora está meio difícil, né? Algumas pessoas não estão vindo. A gente está vindo aos poucos, mas vamos pensar antes de tudo isso acontecer. A gente vinha aqui na igreja. Alguém já viu o pastor matando um animal aqui dentro dessa igreja? Alguém já viu? Não, né? Alguém já viu o pastor acendendo um incenso aqui dentro? Ou fazendo um altar de alguma coisa assim, para matar animais ou sacrifícios? A gente não viu, né? Nunca viu isso, não é verdade? Sabe por quê? Esse tabernáculo que a gente viu hoje representava a presença de Deus. E teve alguém que veio aqui no mundo, e lá no Novo Testamento fala que essa pessoa tabernaculou aqui no mundo. Isso quer dizer que a presença dessa pessoa estava aqui. E essa pessoa era Deus. E qual é o nome dessa pessoa que desceu lá dos céus e fez presença aqui na terra? Quem sabe me dizer o nome dele? Jesus. Jesus foi o nosso tabernáculo. Ele se fez presente aqui no mundo para se sacrificar. Lembram da Arca da Aliança, da presença de Deus e do sangue derramado no meio dela pelo sumo sacerdote Arão pelos pecados? As pessoas deveriam prestar culto a Deus e sacrifícios pelos pecados delas. Mas esse sumo sacerdote que era Arão, um dia ele morreu. E outros sumos sacerdotes foram colocados no lugar dele. Ele não viveu eternamente. E uma vez por ano deveriam ser feitos esses sacrifícios. E direto tinham outros sacrifícios que depois a gente vai ver nas próximas aulas. Esses sacrifícios, eles não cancelavam o pecado totalmente. Eles não deixavam as pessoas livres de culpa totalmente. Eles deveriam ser feitos de novo e de novo e de novo. Sempre. Mas Jesus, quando ele se fez um tabernáculo, quando ele se fez presente aqui no mundo, ele se fez também sacrifício, como aquele cordeiro que a gente viu que morreu. E outros animais que morriam derramavam seu sangue para que prestassem sacrifícios para Deus pelos seus pecados. Jesus fez isso de uma vez por todas. E por isso que a gente vê que ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus é chamado de sumo sacerdote. Sabe por quê? O sumo sacerdote, ele intercedia pelo povo lá no Santo dos Santos. Só ele poderia entrar, derramar o sangue, a oferta pelo pecado pelo povo.
Jesus é o nosso intercessor. Ele derramou o seu próprio sangue pelos nossos pecados. Lá naquele lugar onde o Arão ou o sumo sacerdote entrava, ele tinha acesso à glória de Deus, ele via a presença de Deus naquele lugar. E só ele falava com Deus. E no lugar santo, só os sacerdotes poderiam servir. O povo não poderia entrar lá. Mas agora, mediante Jesus, a gente tem livre acesso a Deus. Sabe por quê? Vamos abrir lá no livro de Marcos. A tia vai, quem tiver aí com a Bíblia, vamos ler com a tia. A gente vai ler lá no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 37 e 38. A tia vai ler para vocês, se prestem bem atenção. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Essa foi a hora que Jesus morreu lá na cruz. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Lembra do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Esse véu, no momento em que Jesus morreu, esse véu, ele se rasgou Ele se rasgou no momento em que Jesus morreu naquela cruz. Sabe por quê? Esse véu, ele separava as pessoas, os sacerdotes, somente o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus. Esse véu se rasgou, porque agora a gente, qualquer um de nós, pode entrar na presença de Deus. Por que a gente ora em nome de Jesus, vocês sabem? Por causa disso. Porque Jesus morreu na cruz para a gente ter um livre acesso a Deus. A gente pode orar agora em nome de Jesus, porque Ele agora nos permite ter a presença de Deus. A gente pode falar direto com Deus. A gente não precisa mais prestar sacrifícios, matar animais, porque Ele foi de uma vez por todas sacrificado. E esse véu se rasgou. Muitas vezes a gente tem negligenciado, quer dizer, a gente tem feito algumas coisas que são erradas aos olhos de Deus e a gente tem se afastado daquilo que Deus tem dado pra gente de presente. As pessoas nem poderiam entrar lá na presença de Deus e agora, por causa de Jesus, a gente pode falar direto com Deus. E às vezes a gente não faz uma oração no dia. Às vezes a gente nem conversa com Deus, o nosso dia é tão corrido e passa, hoje eu vou brincar, hoje eu vou conversar com meus amigos aqui no WhatsApp. E quando vê, passou o dia, a gente nem agradeceu a Deus pelo dia. E a gente pode falar qualquer coisa com Deus. A gente pode entrar na presença de Deus a qualquer hora por causa de Jesus. E a gente precisa aproveitar isso. A gente precisa agradecer a Deus pelo sacrifício dele lá na cruz, pelos nossos pecados, porque se não fosse Jesus, a gente nunca entraria no céu. Nunca, nunca, nunca. A gente ainda continuaria, talvez, fazendo esses sacrifícios aqui da terra, mas de uma vez por todas foi só Ele que deu a sua vida. E outra coisa que a tia quer falar para vocês. A gente precisa agradecer a Deus todos os dias, porque sabe por quê? Esse tabernáculo foi uma sombra de um tabernáculo maior ainda que existe, sabe na onde? Lá no céu. Jesus é o nosso sumo sacerdote que está servindo no tabernáculo verdadeiro lá do céu, e onde um dia cada um que tem Ele como seu Senhor e Salvador também vai servir nesse tabernáculo, também vai estar lá presente na presença de Deus eternamente e totalmente livres do pecado. A tia quer que vocês pensem nisso, pensem o quanto a gente tem deixado as coisas de Deus de lado, o quanto a gente não tem pensado na importância que foi Jesus ter morrido na cruz, porque às vezes a gente olha essas histórias, olha, ai, tadinha da ovelhinha que morreu, ai, tadinha da pombinha que morreu, derramou seu sangue, mas a gente não pensa que Jesus morreu de verdade pelos nossos pecados, sem a gente merecer. Então a tia quer que vocês pensem nisso, orem. A primeira coisa hoje, quando vocês chegarem em casa, cada um não precisa fazer isso na salinha, cada um chega em casa, pense em tudo que Deus tem feito por você e ore agradecendo a Deus e pede para Deus nos ajudar a falar cada dia mais com Ele
estar mais cada dia na presença dele, porque isso é um privilégio, não é verdade? Agora a tia vai falar para vocês algumas atividades que a gente vai fazer, tá bom? Antes das atividades, a tia esqueceu de falar uma coisa para vocês, muito importante. Lembram que a tia falou que os sacerdotes, eles lavavam os pés e as mãos antes de entrar no lugar santo? Sabe por que eles faziam isso? O nome do próprio lugar já fala, lugar santo. Deus é um Deus santo e eles não poderiam entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Assim é as nossas vidas. A gente não pode entrar para adorar a Deus, orar a Deus, cantar músicas, louvores a Deus. A gente não pode fazer nada para Deus de qualquer jeito. Deus é um Deus santo e merece toda adoração. Tudo tem um propósito e o propósito de tudo é para a glória de Deus. Então, quando a gente vem aqui na igreja, quando às vezes a gente está lá na salinha com os nossos colegas, um colega vai orar, às vezes a gente faz piada, às vezes a gente ri, ou às vezes a gente está aqui na igreja orando, mas a gente está com a cabeça lá fora, pensando em outras coisas que a gente tem que fazer. A gente não pode orar, a gente não pode cantar, às vezes músicas, só as músicas que eu gosto eu vou cantar. As que eu não gosto eu não vou cantar. A gente canta e louva a Deus. A gente presta culto a Deus. E isso não pode ser de qualquer jeito. A gente não pode vir aqui na igreja de qualquer jeito. A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, até um trabalho, às vezes eu estou aqui na igreja ajudando a limpar, às vezes eu estou aqui na igreja ajudando a tia a fazer um recorte. Tudo que eu for fazer tem que ser de maneira especial e de maneira que agrade a Deus. A gente tem que dar o nosso melhor. Agora, dito isso, a tia vai então para as atividades. Então não se esqueçam de tudo que a gente falou e de sempre louvar e agradecer a Deus. Crianças, agora a tia vai falar para vocês algumas atividades que a tia quer que vocês façam. Quem estiver aí na sala vai fazer só uma atividade com as professoras que estiverem aí, com a professora que estiver aí, vai gravar e vai mandar para a tia. Mas depois em casa vai fazer a mesma atividade que as outras crianças também vão fazer. A tia quer que vocês façam um desenho do tabernáculo bem bonito e bem luxuoso, tipo de realeza assim, sabe? Igual a gente viu hoje, tá? Então, do jeito que vocês viram, desenhem algumas coisas de ouro, tudo que a gente viu hoje, os utensílios, tudo. Faça um desenho bem bonito. Outra coisa que a tia quer que vocês façam, e aí gravado, a tia vai fazer algumas perguntas e a tia quer que vocês respondam aí na sala. Pode ser em grupo, as tias podem gravar todo mundo de uma vez, ou cada um, do jeito que vocês acharem melhor. A primeira pergunta é, essa é super fácil. Quem é o nosso sumo sacerdote eterno, que reina lá com Deus? Quem é? Segunda pergunta. Quem eram? Na verdade, a tia não vai ficar difícil a tia pedir 12 para vocês. Falem para a tia 3 nomes de tribos que a gente viu hoje. 3 tribos que vocês lembram dos nomes. Os nomes são meio diferentes, né? Mas quem prestou atenção vai saber falar. 3 nomes. Agora falem para a tia as 3 coisas que estavam no lugar santo. E a coisa que estava muito importante, feita de ouro, lá no lugar santíssimo. E, por último, a tia quer que vocês falem qual animal foi usado lá para fazer a cobertura do tabernáculo. Lá do lugar onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo. Falem um animal, que foi 2 que a tia falou. Tinham 3 coberturas, mas 2 animais. Foi usado pele de um animal especial. Que animal era esse? Então respondam aí essas perguntas para a tia. E depois que vocês responderem essas perguntas, a tia vai deixar aí para vocês verem quem está na sala todo esse material, para vocês poderem ver. Infelizmente vocês não vão poder mexer muito nele, mas pelo menos ver.
E também a tia vai deixar um vídeo para vocês onde vocês vão entrar, de certa forma, dentro do tabernáculo, tá bom? Então, não se esqueçam de tudo que a tia falou. Não se esqueçam de orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. E não se esqueçam, somente Jesus pode nos salvar do nosso pecado, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos agora orar agradecendo e depois a gente está encerrado. Vamos todo mundo fechar os olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigada pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor deu o seu Filho Jesus para ser o nosso sumo sacerdote, intercessor, para falar aos nossos corações e também para nos livrar de todo pecado, para que a gente pudesse ter livre acesso ao Senhor. Nos ajude a orar mais, nos ajude a falar mais com o Senhor, a buscar mais do Senhor e a colocar em prática a sua palavra nas nossas vidas. Eu oro muito agradecida em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Vamos lá. E aí? Gostou da aula da tia Marcela? Tio, Oi. tio, eu gostei muito, muito, muito. E você aprendeu o que é o tabernáculo? Sim, posso contar? Rapidamente, o É que a morada de Deus. é muito bem, é a morada de Deus. Aprendi. E hoje, no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele se fez morada. Diz lá em João que ele habitou entre os homens. Assim como Deus habitou lá no Antigo Testamento, ele habitou. Isso é muito especial. Deus presente em nosso meio, não é verdade? Muito, muito importante. Então, vocês crianças sabem que Deus está em nosso meio, o que nós aprendemos com o tabernáculo, que Deus organizou o povo. Então é um Deus que tem toda uma ordem, a coisa tem de ser do jeito que Ele quer, não é verdade? Sim, Deus disse isso. Deus disse isso mesmo. Sabe o que ele disse, tio? O que ele disse? Que deveria ser do jeito dele. Do jeito dele. Então não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito de Não. De Deus. Deus. De Deus. E depois, no final, o povo ia prestar culto a Deus. Sim. Na verdade, tinha um sacerdote lá Isso. que ia ajudar o povo. Então, e hoje também o culto e as coisas têm de ser do jeito de quem? De Deus. Então, muito obrigado. Eu vou embora. Não, tio, tem mais. Tem mais? Fala então. Sabe o quê? O quê? O povo Hum. só poderia, tio, chegar perto dele com o sacerdote. Ah. O sacerdote é que podia É se verdade. aproximar. Tio, você sabia? Você esqueceu? Pois é, eu esqueci disso mesmo. Tio, O povo só podia se aproximar dali com o sacerdote. somente. E me faz lembrar, sabe o quê? Lá no Novo Testamento. Que a gente só pode se aproximar de Deus por meio do nosso sacerdote, que é Cristo Jesus. Isso. Que notícia boa, né? Muito, tio. Que Então. notícia maravilhosa. Ok, agora eu posso ir embora? Pode, tio. Eu Tá. também vou, porque eu aprendi muito. Tá bom, então tchau, criançada. Tchau, amigos. Tchau, Filó. Tchau, Tô indo tio. embora. Tchau.